Olá, pessoal. Então, conhecendo aquele sistema de conhecendo os números na reta, estendendo esse conceito para os pontos no plano, a gente pode estender um pouquinho mais e falar de coordenadas cartesianas no espaço. Então, quando eu quero representar um ponto no espaço, eu tenho que ampliar o meu sistema e ao invés daqueles dois eixos coordenados, eu vou ganhar um terceiro eixo que vai me dar, em algum aspecto, profundidade. Ok? Então, como que a gente representa esse sistema de coordenadas, só que agora no R3? Então, a gente costuma chamar o espaço de R3, onde a gente tem 3 dimensões, e comumente ele é fixado da seguinte forma. Nós temos 3 eixos perpendiculares entre si, com as origens desses eixos coincidindo sobre um ponto que a gente chama de ponto O, ou ponto origem, e a gente associa, então, esse ponto origem à tripla coordenada 0, 0, 0. Como que a gente desenha esse sistema de coordenadas? Lembra do x e do y antes? Então, eu tenho o eixo x, com a setinha para cá, dizendo que ele está crescendo para cá, e eu tenho o eixo y, com a setinha para a direita, para dizer que ele está crescendo para esse lado. Ah, professora, mas não era assim? Era, só que como é que a gente vai girar esse sistema de coordenadas? Deixa eu desenhar aqui o seguinte, eixo y e eixo x. Ok? Então, eu tenho esse sistema que eu desenhei ali do ladinho para vocês, perpendicular, né? Okay. Aqui. O que a gente faz é girar isso. Eu vou pegar exatamente essa folha contendo o eixo x e o eixo y, e eu vou deitar essa folha. O eixo z vai ser um eixo que vai sair desse sistema de coordenadas, de duas coordenadas x e y. Então, eu tenho duas coordenadas, o meu eixo z vai ser um terceiro eixo que vai me dar a altura desse ponto. Por isso, então, eu represento o x para frente do sistema. Então, percebam ó, que eu tenho essa parte nos eixos positivos, x e y. Essa bolinha está sendo representada aqui, ó. Certo? Eu só estou olhando isso de uma forma diferente. Então, por que a gente desenha o x para frente quando eu vou desenhar o R3 e o y para a direita? Justamente para que a primeira coisa que eu veja seja essa parte onde o x é positivo e essa parte onde o y é positivo. Então, a gente desenha, a gente representa x e y dessa forma. O x para frente, o y para a direita, e esse terceiro eixo que vai nos dar a altura para cima a partir dessa origem. Então, da mesma forma, a setinha indica como que o eixo aumenta e a gente desenha o resto do eixo, a parte negativa, só que a gente pode desenhar um tracejado só para diferenciar o que está atrás do que está à frente, o que está à direita com o que está à esquerda. Ok? Então, da mesma forma que a gente tinha antes, aqui eu tenho o eixo x, deixa eu até respeitar as cores, eixo x, ou eixo das abscissas, e lembra que em cima do eixo x as outras coordenadas são 0? A mesma coisa vale no espaço. Todo ponto que está em cima do eixo x tem coordenadas y e z sendo 0. Então, essa é uma caracterização de pontos que estão em cima do eixo x. Para o eixo y, a gente também mantém aquele mesmo nome, eixo das ordenadas, ou eixo y, ou eixo O e y, e todo ponto que está em cima do eixo y tem coordenadas x e z igual a 0. A primeira e a terceira são 0, porque eu vou andar só em cima do eixo x. Não vou nem andar para frente, nem para trás, nem para baixo, nem para cima, nesse novo esquema de visualização do R3. A mesma coisa para o eixo Z. O eixo Z a gente chama de eixo Z, o eixo OZ. Os pontos que estão em cima desse eixo, a gente só anda para cima ou para baixo a partir da origem. Então, ele tem coordenadas a primeira e a segunda sendo 0. E esse eixo recebe o nome de eixo das cotas. Essa palavra cota vai ser bem importante para vocês lá na disciplina de desenho e na disciplina de desenho assistido por computador. Esses 3 eixos, da mesma forma, também são chamados de eixos coordenados. São os eixos coordenados do sistema R3, do espaço. Ok? Então, essa é a visualização que eu costumo adotar. Vocês podem achar outras visualizações do R3, isso é possível, tá?
trocar os eixos, mas essa é a visualização que eu vou adotar. O x para frente, o y para a direita e o z para cima. E o que eu vejo é x, y e z positivos. Uma vez que eu tenho esse sistema, a gente pode chamar ele de R3 ou sistema de coordenadas retangulares tridimensional. A gente vai trabalhar com outros sistemas mais lá no cálculo 2, lá na segunda fase. Então, eu costumo chamar de R3 ou espaço R3 ou espaço cartesiano. O que esse cartesiano ou retangular diz pra gente? Que os três eixos formam um ângulo de 90 graus entre si. Todos os três formam um ângulo de 90 graus. A gente até costuma dizer que é como se fosse a regra da mão direita. Você tem x, y e z, ok? Então, como eu falei antes, a gente tem esses três eixos e esses eixos acabam dividindo o meu espaço em partes. Eles acabam formando, cada dois deles, um novo sistema cartesiano no plano, um novo plano. Então, a gente tem, na verdade, alguns objetos que são chamados de planos coordenados, que são, se eu tenho três eixos, cada dois desses formam um outro sistema. Então, eu tenho o chamado plano XY, que é o próprio R2 que a gente está acostumado, certo? Então, lembrando, ó, se o X está para frente, vamos lembrar das cores que eu usei? Se o X está para frente, o Y para a direita, então aqui ele rodou um pouquinho para ficar um pouquinho melhor de ver. E o Z que eu marquei em verde antes está para cima, eu tenho alguns planos coordenados. Então, se eu olho só para o X e para o Y, eu tenho essa parte, não só a parte da frente, mas eu tenho uma parte onde X e Y são negativos, tudo mais. Eu tenho um plano formado só por esses dois. Esse plano recebe o nome de plano XY. Da mesma forma, se eu considerar só agora o eixo X e Z, os dois formam um outro plano, os dois formam um novo sistema de coordenadas só com duas coordenadas. Esse plano é chamado de X e Z, então é só ver quem são os eixos que definem esses planos, ok? E quando eu pego o eixo vermelho e o eixo verde, eu tenho um novo plano que é chamado de plano YZ, é formado pelos eixos Y e Z. E esses três planos juntos, olhem aqui para o meu desenho. Estão vendo que eles criam áreas, eles criam volumes aí separados, regiões separadas? Eu tenho uma região que está aqui na frente, eu tenho uns pontos que estão aqui atrás, eu tenho uns pontos que estão aqui atrás. Quantas regiões diferentes eu vou ter? Se eu tinha duas retas e elas formavam 4 quadrantes, no espaço eu vou ter o que a gente chama de octantes. Por quê? Porque esses planos dividem o espaço em 8 regiões diferentes. Então, aqui eu tentei buscar um desenho que explique, né, essa contagem, e a contagem vai ser bem parecida com o que a gente fez antes. O eixo positivo é esse X, esse Y e esse Z. Desculpa que as cores estão trocadas com relação ao meu desenho, tá? Não me atentei a isso. Esse aqui é o primeiro octante, e aí a gente conta no sentido anti-horário, só olhando a parte de cima. Então, primeiro, segundo, terceiro octante e quarto octante. Como é que é a contagem agora? Desce para o andar de baixo. Então, aqui eu tenho quinto, então aqui a gente respeita a mesma ordem lá dos quadrantes. O quinto, o sexto, lá atrás aqui eu tenho o sétimo e aqui eu tenho o oitavo. Então, eu tenho 8 regiões. O que vai acontecer? Em cada região dessa vai ter aquela mesma regrinha de sinal. Só que eu vou ter que analisar se o eixo X, o Y e o Z são positivos ou não. Por que eu sempre escolho essa vista desse cubo amarelo aqui para frente? Porque no primeiro octante eu tenho X positivo, Y positivo e Z positivo. Como é que a gente anda no R3? Lembra que eu falei direita, esquerda, para cima, para baixo? Por isso que eu prefiro aquela história de marcar o X e o Y andando como se fosse uma formiguinha que tem que seguir certas instruções a partir da origem. Por que isso é extremamente importante? Porque agora, quando eu estou no espaço, eu tenho uma tripla de números
e eu posso chegar na coordenada daquele ponto andando o quanto o x está me dizendo para andar e se eu vou andar para frente ou para trás no eixo, o quanto eu vou andar para o y e o quanto eu vou andar para o z, ok? Então, deixa eu representar aqui para vocês um caso geral. Imagina que você tem um ponto e a cada ponto do espaço está associada uma única tripla de números. E a cada tripla está associado um único ponto do seu espaço. Essa tripla a gente chama de coordenada do ponto e a gente denota bem parecido com como a gente faz no plano. Só que agora tem mais uma coordenada, que é a coordenada z. Como que você marca um ponto no espaço? E aí tem um exercício em seguida para a gente fazer isso, mas eu sugiro que vocês façam todos os itens que tem lá no exemplo. Eu vou verificar, então. Eu tenho um ponto que tem coordenadas. Deixa eu fazer de branco aqui. Tá? Tem um ponto que tem coordenadas x, y, z. Então, tem uma medida. 1, 2, 3, por exemplo. Como que eu vou marcar esse ponto? Eu vou olhar qual é o valor do meu x e a partir da origem eu vou andar aquela medida. Se for negativo, eu vou andar para trás. Como é positivo, posso supor que é positivo, eu vou andar essa medida x aqui no eixo x. Então, andei x unidades na direção do eixo x, na direção do eixo das abscissas. Estou nesse ponto aqui agora, então a minha formiguinha está aqui, paradinha ali naquele ponto. Eu vou pegar a minha segunda informação, que é o valor de y, e a partir daquele ponto eu vou andar aquela medida y. Então, a partir do ponto onde está a minha formiguinha, eu vou andar uma medida y. Vamos supor que o y é positivo, então eu estou andando para a direita. Se fosse negativo, eu andaria para a esquerda, paralelo ao eixo y sempre. Então, eu estou agora nesse pontinho aqui. Minha formiguinha está nesse ponto. Agora, eu vou olhar a terceira coordenada, certo? E vou, então, quantas unidades o z está me dizendo para subir ou descer. Nesse caso, só para ficar mais conveniente, eu vou fazer ele subir, imaginando que x, y e z sejam positivos. Então, aqui eu estou supondo, para o meu desenho, que x, y e z são todos positivos. Poderia ser negativo também, certo? Aonde que a minha formiguinha parou no final da história? Aqui. Então, essa é a localização do ponto x, y e z com essas coordenadas. Percebam que no desenho tem um cubo, certo? Esse cubo é outra forma de localizar o ponto. Você faz um cubo que mede x, y e z nas arestas e coloca ele na posição. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Se por acaso, vamos supor que o meu y é negativo, a minha medida y estaria para cá, certo? Então, o meu cubo ficaria aqui. Ok? Ficaria assim. Aqui eu tenho que subir. Ficaria do lado de lá. Por que ele está do lado de lá? Porque o y é negativo. Então, sempre dá para arranjar esse cubo, mas só lembrando, né? Se o y for negativo, fica para a esquerda. Se o x ficar negativo, fica para trás. E se o z ficar negativo, se o z é negativo, fica para baixo dessa vista, dessa maneira que a gente está olhando o R3. Ok? Na minha experiência, eu acho mais fácil marcar assim, desde que você mantenha sempre aquela história de paralelo, lembra? Então, quando eu medir esse azul aqui no eixo X, eu sempre tenho que manter um paralelismo nesse cubo com relação àquele segmento azul inteiro ali, certo? Uniforme. Então, percebam que todas as outras arestinhas são paralelas àquele X. A mesma coisa com as medidas de Y. Então, sempre paralelo ao eixo Y. E a mesma coisa nas medidas de Z, sempre paralelo ao eixo Z. Ah, mas isso é óbvio, professor, eu sempre vou fazer. Gente, se vocês não tomam cuidado com isso, vocês acabam se confundindo. O que é X, o que é Y, o que é Z, certo? Imagina vários pontos desenhados no mesmo sistema.
Então confunde, pode confundir. Por isso essa história de sempre tomar cuidado de andar de forma paralela ao seu sistema. Os desenhos ficam mais claros e mais fácil de vocês se localizarem dentro desse universo, ok? Então, para marcar ponto, a gente usa a mesma ideia. O quanto eu ando no X e o sentido, o quanto eu ando no Y e o sentido, o quanto eu ando no Z e o sentido. Vamos fazer um exemplo? Então, aqui é um exemplo lá do livro, da apostila, perdão. Eu queria fazer com vocês o item A, o item B, o item C e o item D, porque eles estão relacionados e a gente vai ver como. Ok? Então, vou fazer de cores diferentes aí. O A, então, 1, 0, 0. Esse é o meu sistema de coordenadas, aquela figurinha de antes. O que eu sempre tenho que fazer? Definir a escala. Então, eu vou colocar aqui a minha escala, que é 1 unidade. Quando eu olho de frente, as coisas ficam... Por exemplo, aqui eu tenho um objeto nesse comprimento, ok? Se eu viro ele, o comprimento, olhando de frente, diminui, certo? Então, todo objeto em perspectiva, segmento, o comprimento dele fica menor, tá vendo aqui, ó? Vocês estão olhando assim, ó, essa distância, porque na verdade o objeto é maior, certo? Então, quando eu olho em perspectiva, diminui essa medida. Por isso que quando eu for fazer a minha escala, eu tenho que tomar cuidado o seguinte, para o meu desenho ficar legal, essa medida do X tem que ser um pouquinho menor do que a medida no Y e no Z da minha escala, certo? Por quê? Porque o Y e o Z eu estou olhando de frente. Então, aqui eu tenho 1 unidade, aqui eu tenho 1 unidade. Essa medida do X está em perspectiva, então você não está vendo 1 unidade, você está vendo aquela coisa distorcida um pouquinho, certo? Então, primeiro criei aí a minha unidade de medida. Vou colocar aqui 2, 3, ó, positivo. 2, 3, 1. Aí vocês podem fazer com régua. Lembra que eu falei da folhinha quadriculada? Ajuda nesse caso também. Você pode usar o quadriculado para o Y e para o Z e aí fazer mais um eixo para o X. Então, tá aí algumas medidas. Agora eu vou marcar cada um daqueles meus pontos. O primeiro deles era 1, 0 e 0. X, Y e Z. Saindo lá, a formiguinha saindo da origem. Então, a origem, eu ando 1 unidade na direção do X. O que mais eu faço? Minha câmera ficou bem na frente aqui. Faço mais nada, porque os Y e o Z são 0. Então, o meu ponto A está exatamente nessa localização aqui. 1 unidade com relação ao eixo Y. Com relação ao eixo X, perdão. 1 unidade para frente. Onde que vai estar o meu ponto B? Estão vendo que só o Y é 2? Os outros são 0? Então, a minha formiguinha não vai andar nada para o X, então vai ficar paradinha aqui na origem, mas ela vai andar 2 unidades no Y. Então, 1, 2 unidades. Ela chegou nesse ponto aqui. Por que eu não vou colocar nem para cima nem para baixo? Porque a terceira coordenada do ponto B é 0. Terceiro ponto, ponto C, 003. Então, a minha formiguinha está parada na origem, ela não anda nem para trás nem para frente, nem para a direita nem para a esquerda, ela anda 3 unidades para cima, 3 unidades no eixo Z que aumenta para cima. Então, 1, 2, 3 unidades, chegou a minha formiguinha aqui no ponto C. Então, eu tenho pontos com coordenadas 0, 0 e 3, 0, 2 e 0, e o meu ponto A com coordenadas 1, 0 e 0. Vou fazer o meu terceiro ponto, então, aqui em roxo, o ponto D. Percebam que o D tem 1, 2 e 3, um ponto na sua primeira parte positiva para a gente acostumar com essa representação. 1, 2, 3. Então, eu vou andar a partir da origem 1 unidade para frente, andei. Quanto mais? 2 para a direita, porque o Y é positivo e vale 2. Então, 1, 2 unidades. Opa! Olha só, lembra que eu falei que tem que sempre andar paralelo? Se você ligar assim, não vai ser paralelo. Tá vendo que esse segmento não está paralelo ao eixo X. Então, como que a gente faz essa medida quando a gente vai desenhar? Eu posso fazer o seguinte, eu tenho que andar 2 unidades, não tem?
Então, eu vou ter que pegar essa minha régua e andar 2 unidades, de acordo com aquela régua. Ou então, como que você pode fazer isso de uma forma mais prática? Você tem o eixo X, você faz uma reta paralela, sempre paralelo, lembra? Ao eixo, e aí sim eu vou andar 2 unidades para cá. Então, essa medida agora tem 2 unidades, porque eu estou simplesmente mantendo aquele paralelismo do eixo que eu preciso respeitar. Uma para frente, 2 para a direita. O que falta agora? 3 unidades para cima, porque a coordenada é 1, 2 e 3. Então, agora eu vou marcar as minhas 3 unidades para cima. Então, vou pegar a minha régua, 1, 2, 3 unidades. Se você tem régua, você pode fazer 1, 2, 3 centímetros. Se você não tem uma régua graduada, como que eu vou fazer o cálculo dessa terceira dimensão? Lembra que eu falei aquela história do cubo? Que o ponto vai estar num dos vértices desse cubo? Então, você pode fazer o seguinte, você pode marcar 3 unidades aqui, certo? Paralelo sempre, eu marco 3 unidades aqui, vou fazer até lá em cima, e aqui eu vou fazer paralelo ao eixo X. Então, esse cara é paralelo a esse, com a régua é fácil a gente fazer essa medida. Mesma coisa aqui, subindo, eu vou subir por enquanto sem me preocupar até onde eu vou. Subir, só que eu preciso fazer um cubo, lembra? Então, se eu tenho essa medida que eu já medi 3 unidades, porque está paralelo, eu venho até aqui. Então, essa medida está paralela a essa medida, então aqui está ok. Agora, eu preciso que essa medida seja paralela a essa, por isso eu vou fazer isso aqui. E aí, lá no final, eu vou fazer a última dimensão, que é 3. Aqui, talvez um pouquinho mais inclinado, só para fechar. Então, vendo aquele cubo que eu falei antes, a localização dele, então eu tenho uma unidade para frente, 2 para a direita e agora quantas para cima? 3 unidades para cima. Deixo também de exercício para vocês fazerem essas outras marcações. Lá no GeoGebra vocês podem conferir se os pontos de vocês estão no lugar certo, ok? Então, só finalizando alguns conceitos que a gente já viu antes. Lembra aquele conceito de distância entre pontos no plano que usava o teorema de Pitágoras? No espaço, a fórmula é análoga. Também a gente deduz usando o teorema de Pitágoras, só tem que usar mais de uma vez, por isso que eu não vou fazer aqui. A mesma fórmula de distância. O que a gente vai ter que incluir? Como o meu ponto tem uma terceira coordenada, eu tenho que incluir a parte que considera a diferença da coordenada z do ponto A e do ponto B, sempre ao quadrado. Então, essa é uma forma de cálculo de distância. Deixo de exercício, já que a gente fez em sala, bem parecido, o cálculo dessa distância entre esses dois pontos. Se você quiser treinar, tenta representar esses pontos no espaço x, y, z, localiza esses pontos, e aí você pode mais ou menos com uma régua, e se você fizer certinho, verificar que não vai bater exato, né, porque você não vai conseguir desenhar com exatidão, mas você pode mais ou menos visualizar o que essa distância está representando lá no seu desenho. Aquele conceito de ponto médio também vale no espaço. Se você tem 2 pontos no espaço, o ponto que está na metade do caminho entre o segmento AB também é representado pela média das coordenadas x, a média das coordenadas y e a média das coordenadas z. Ok? O que não vai valer aqui pra gente? Aquela fórmula de colinearidade entre pontos. Lembra que eu falei só no R2, fiz uma caixa vermelha gigante em volta? Por enquanto a gente não tem fórmula para isso. A partir da próxima aula, quando a gente falar de vetores, a gente vai ter uma maneira de calcular, sim, a verificação se 3 pontos no espaço são colineares ou não. Beleza? Encerro esse pedaço por aqui e bons estudos para vocês. Até mais.